Paz. Bom dia a todos. Live do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos dos Idosos do Estado do Espírito Santo, dia 16 de outubro de 2020, 11 horas. Restituição de direitos das pessoas idosas no Brasil. Trata-se de mais um evento apoiando a tramitação em regime de urgência e aprovação do PDL 454 de 2019, junto à Câmara dos Deputados. É uma iniciativa conjunta da Rede de Conselhos de Pessoas Idosas da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, com o apoio do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa do Espírito Santo. Contextualizando, o PDL 454 de 2019, de autoria do deputado Chico D'Angelo, objetiva a sustação do Decreto 9893 de 2019, decreto este que destituiu o colegiado legitimamente eleito do Conselho Nacional da Pessoa Idosa, o chamado CNDI, e também o reestruturou, trazendo grave violência institucional às pessoas idosas de todo o país e ao restante da população. O projeto de decreto legislativo, o PDL 454 de 2019, já tramitou pela Comissão do Idoso na Câmara dos Deputados, na CIDOSO, com um relatório muito favorável à sua aprovação. Agora deve ser pautado e levado à votação e aprovação na Câmara dos Deputados e, para tanto, preparamos essa live para um maior esclarecimento. Hoje teremos a presença de Augusta Isabel Escárdua, presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Idoso do Estado do Espírito Santo, e de Lúcia Secote, representando a rede de conselhos da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Passo a palavra, então, Lúcia, para você. Obrigada, Carol. Bom dia a todos. Bom dia, Augusta, por esse apoio e participação como Conselho Estadual. A Adriana, que é também a nossa colega lá do Espírito Santo, que está conosco, e vai nos ajudar, conselheira também, representando a Pastoral da Pessoa Idosa lá nesse Conselho Estadual, e vai nos ajudar com os encaminhamentos da live. Mas eu gostaria de fazer uma complementação no que a Carol trouxe, antes de passar a palavra à Augusta, presidente do Conselho Estadual do Espírito Santo, que as pessoas às vezes têm me perguntado por que o PDL 454, de autoria do deputado Chico D'Angelo, por que pode ser feito isso? E ele fala isso justamente na justificativa, quando ele propôs o PDL. Ele é fundamentado no artigo 49 da Constituição Federal de 88, e ele traz justamente a justificativa dizendo: o sistema democrático prevê instrumentos de controle popular sobre as ações do governo. Os conselhos de direitos ou de políticas setoriais, que são órgãos de interlocução entre os cidadãos e os governos, onde ambos debatem e deliberam sobre a formulação, avaliação e crítica das políticas públicas e práticas do Estado. Aqui ele falando do Estado brasileiro, e é por isso que nós temos desenvolvido esse programa de lives estaduais. Hoje nós chegamos à 10ª edição com o Conselho Estadual do Espírito Santo, e é por isso que a gente tem trazido essa parceria da Rede de Conselhos do Vale do Paraíba e Litoral Norte, com os conselhos estaduais, aqueles que deliberaram em suas reuniões sobre esse apoio, e trazendo assim justamente essa valorização do sistema democrático, como o deputado Chico D'Angelo já traz a justificativa do PDL, para sustar o decreto que destituiu um colegiado legitimamente eleito. Então, seja bem-vinda, Augusta. Sei que você tem nos acompanhado, e a gente já se sente muito honrado, com todos os seus comentários, a sua participação, como de tantos outros conselhos estaduais e municipais nesse programa de lives. Então, a palavra é sua, fique à vontade,
você está em casa, estamos em família, para a gente poder fazer valer o nosso direito constitucional de participação social. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Lúcia. Bom dia, Lúcia, Carol, Adriana, né? Todas as pessoas aí que estão nos acompanhando. Quero agradecer por esse convite, né? E por esse momento que de grande importância e também o fato que os municípios podem também tá acompanhando esses debates, né? E a gente sempre aprende, né? Com os outros estados, com os outros profissionais que estão também nessa luta dessa garantia de direitos para essa população que é tão marginalizada, que vive aí, né, na invisibilidade, né? Então, para nós é um motivo assim de muita satisfação e de alegria de estar com vocês, falando um pouco sobre o nosso trabalho aqui no nosso estado do Espírito Santo. Como a gente tem uma função, eu digo sempre, né? Porque todos nós temos uma função, seja dentro dos nossos lares, onde que a gente está atuando enquanto ser humano, né? Partindo desse princípio aí, desde a Constituição de 88, né, que vem, vamos dizer assim, legitimar a participação da sociedade, né? Lembrando que a Constituição Federal, ela teve a participação aí, né, da sociedade, onde está dando esses direitos, da construção desses conselhos, desses espaços de discussão, né, para que a sociedade, de fato, ela possa estar participando, que ela seja inserida realmente nesse processo, né? E ninguém melhor para poder estar falando do que a pessoa que realmente ela está vivendo essa situação, né? E nesses espaços que foram construídos, como hoje a gente está falando sobre o conselho, e a gente sabe que não só através de conselho, que existem outros espaços também, a sociedade, ela tem voz, né? E ela precisa realmente de participar de todos esses processos, né? De todas essas discussões que está tendo, tanto na sua comunidade, no seu município, né? No estado, no país de um modo geral. E o Conselho, aqui do estado do Espírito Santo, ele foi criado através de lei, a Lei 5.780 de 98, teve o decreto que regulamentou esta lei, que é de 1999, esse decreto, acho que é 4.492. Quando se criou, né, o conselho que criou a Lei Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, criando o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e criando o Fundo Estadual da Pessoa Idosa. Então foi, né, tudo já amarrado, né? Nós não tivemos que depois solicitar uma nova lei para poder estar criando o fundo estadual. O conselho, de fato, ele começou a funcionar a partir de 2000, no ano de 2000, onde teve, né, uma comissão estabelecida para poder fazer esse fórum, a gente chama, né, deu o nome de fórum, para poder estar chamando a sociedade civil, conforme está estabelecido ali na lei de criação, né, para poder, então, se candidatar para poder estar participando, para ter assento no conselho.
ele estava na estrutura da Secretaria de Estado de Assistência Social. Em 2016, quando se criou a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, através da Lei Complementar 830, o Conselho ele passou, então, para a estrutura da Secretaria de Estado de Direitos Humanos. E nessa transição, a Secretaria de Estado de Assistência Social, que tinha assento no Conselho, quando ele foi para a estrutura de direitos humanos, foi tirado esse assento. Mas o Pleno, né, entendendo da importância de ter uma representatividade desta secretaria, considerando que ela tem, né, aí a responsabilidade desses equipamentos aí da assistência, dessa política, né, pública voltada para a pessoa idosa, e assistência social, ela tem um papel fundamental. Nós revimos essa lei e saiu então uma outra lei incluindo esta secretaria. O Conselho ele é paritário, era 8 governamental e 8 sociedade civil, passou para 10 governamental e 10 sociedade civil, né? Titulares e suplentes. A atuação dos conselheiros, tanto sociedade civil quanto governo, tem sido, eles têm participado realmente, não só das discussões, né, da nossa plenária, né, que é como está no regimento interno, de que o Conselho se reúne uma vez no mês, sendo na 4ª terça-feira do mês, mas nós temos no regimento interno comissões, que o Conselho ele trabalha com comissões, né, permanentes, e os conselheiros eles têm participado, né, dessas discussões. E nós não ficamos só, né, dentre essas discussões, e como esse momento que o país, né, o mundo está vivenciando aí desse momento de pandemia, o que dificultou de estarmos nos reunindo, né, pessoalmente, e nós precisando de estar em contato constante com os municípios, e para legitimar todas as nossas ações nesse momento, foi deliberado, né, isso está em resolução, dando toda legitimando todas as ações que o Conselho está fazendo, que são as reuniões, né, online, essas lives e tudo mais. Nós temos estado sempre em discussão com os conselhos municipais, né, passando algumas orientações, e quando eles têm dúvida, que nos solicitam, e a gente até criou um grupo no WhatsApp para poder facilitar esta comunicação, assim como também com as ILPIs, né, com os representantes das ILPIs, porque nesse momento também é importante, né, que o Conselho esteja falando, conversando, né, com essas instituições, não só nesse momento, né, porque o papel do Conselho ele tem aí um papel importante aí de fiscalizador também, né, consultivo, deliberativo, e de estar mesmo, né, não só apoiando, mas está também, como se diz, verificando todas essas normativas, né, e está, vamos dizer assim, ajudando nesses momentos que eles nos buscam, né, para poder estar auxiliando. E com isso, nós temos
um apoio muito grande do Ministério Público nesta causa. O Ministério Público, ele se faz sempre presente, né, em todas as nossas ações do Conselho. Quando também eles têm, né, identificam e que precisam, às vezes, né, da gente estar atuando em determinadas situações, de estar conversando com as instituições de longa permanência, eles sempre nos chamam também para a gente estar junto nessa discussão. Eu digo parceria, mas a gente sabe que é o papel deles, né? A função deles enquanto órgão fiscalizador também. Mas essa proximidade, essa abertura que eles dão para a gente estar conversando, para a gente estar junto, para poder estar buscando essa atuação, isso a gente está tendo muito, né? O Ministério Público tem um centro de apoio civil de cidadania, na pessoa da doutora Elaine, que é a promotora, que a gente está quase todos os dias aí se falando, trocando figurinha, e a doutora Luciana, que é, né, a presidente do Ministério Público. Então, isso é muito bom, sabe, Lúcia? Porque a gente tem que entender que nós, enquanto conselho, assim como todos os conselhos, principalmente conselhos, né, de direitos, a gente não pode ficar preso dentro da nossa sala, ali só nas reuniões, né? Porque a pessoa idosa, conforme fala o estatuto, né, a política da pessoa idosa, ela tem um pezinho em várias políticas setoriais, né? Então, os conselhos, eles precisam de estar conversando um com o outro. Partindo desse entendimento, o Conselho Estadual, ele tem realizado reuniões conjuntas com o Conselho Estadual da Assistência Social. Já realizamos aí 2 reuniões conjuntas tratando dessas questões aí das instituições de longa permanência, porque isso vem de solicitação, de deliberação de fóruns, que a gente aqui trabalha com o sistema de fórum, né, atendendo aí por micro-região, onde acampa todos os 78 municípios, que o nosso estado tem 78 municípios, e agora nós vamos estar realizando a nossa 3ª reunião conjunta, que vai ser o CEDIP, né, Direito da Pessoa Idosa, com assistência social e com o Conselho Estadual de Saúde. E juntamente o Ministério Público também, que vai estar conosco, atendendo também demandas. E nessas discussões, como a gente está discutindo esses problemas, né, essas situações das ELPIs, as ELPIs têm participado também em cima dessas discussões, desses encaminhamentos, né, que a gente sempre pauta e programa sempre as outras, né, como que vai ser a nossa próxima reunião. E nessa reunião, que vai ser no dia 27, nós vamos estar debatendo sobre as atribuições da política da saúde, né, em relação às ELPIs. Porque isso precisa de ser discutido, né, isso precisa de ser... a gente sabe que não é só no momento de 3 horas que a gente chega, né, a discutir tudo, mas já é um avanço, né? A gente sabe que tem muito ainda a construir. Estamos, dia 30 também a gente vai ter aí vai ser uma roda de conversa com o Conselho Estadual aí vai ser daí do LGBT, porque nós temos, né, que entender que o Conselho da Pessoa Idosa, as pessoas, independente, né, de religião, de raça, de sexo
ou de etnia, ela envelhece. É ser humano que envelhece e que nós precisamos de estar discutindo as políticas públicas, nós precisamos de estar discutindo, né, sobre essa população também. E quem melhor para poder estar falando sobre essa população, sendo a não ser esse conselho que tem toda essa vivência, né, que sabe os problemas que estão sendo afetos a essa população também, e nós não podemos fechar os nossos olhos, né, deixar que essas pessoas caiam, como tem caído, na invisibilidade e também de tanto preconceito que a nossa sociedade tem, né, assim como o preconceito, não só, né, vários preconceitos aí de raça e tudo, e a gente não pode aceitar essa situação, vamos assim dizer, aceitar, né, e a gente vai estar debatendo isso. Então, e também uma reunião conjunta também com o Conselho Estadual das Mulheres, aproveitando que a gente está aqui, né, no outubro, e para estar discutindo essa questão aí de câncer de mama, né, esses mitos, às vezes até preconceito, porque tem algumas falas que a gente tem ouvido aí no interior, porque a pessoa já está com uma idade avançada, que não precisa mais estar fazendo certos exames. Então, a gente precisa estar debatendo isso, né? Então, a gente tem tentado, sabe, Lúcia, tá debatendo, a gente tem buscado, né, realmente ter um olhar além das quatro paredes, além de só o conselho, né, e tá discutindo mesmo com toda essa população, com todas essas políticas setoriais, né? E é para isso que também o papel do conselho. Para a gente ter um conselho fortalecido, a gente precisa de ter essa atuação, né, tanto da sociedade civil, tanto do governamental, né, e propiciando que o maior número de participação, né, quando a gente fala em fortalecimento, abrir um parêntese aqui, de que, igual eu falei anteriormente, né, quando teve essa transição de um conselho, sair de uma estrutura de uma secretaria para ir para outra, e nesse período de transição, uma secretaria não teve mais assento no conselho, que é peça fundamental, a gente entende que a gente não pode ter só uma secretaria, duas, né, tendo representatividade dentro de um colegiado, dentro de um conselho, né, porque a política pública, ela tem que ser debatida com as pessoas que realmente representam cada órgão, né? Não sei se eu estou me fazendo assim entender. Eu não posso, pegando o gancho aí, né, que você falou aí com relação dessa destituição aí do Conselho Nacional, né, ter só um ministério, tendo 3 secretarias de um mesmo ministério, tendo assento dentro de um conselho. Como que nós vamos discutir a política nacional da saúde, a política nacional da educação, né? Como que nós vamos discutir a política nacional da assistência social se os ministérios dessas políticas, elas não estão inseridas, né, dentro deste colegiado? Então, diante disso, na conferência que nós tivemos aqui em 2019, que você participou, né, que foi discutido isso, que
as pessoas, os delegados que estavam participando dessa situação, né, saiu até uma nota de repúdio, com uma moção de repúdio com relação a essa situação, repudiando isso, né, e tudo mais. A gente sabe que são N situações, mas que, poxa, a gente tem que parar e fazer uma reflexão, né? Que democracia que nós estamos vivendo, conforme fala a Constituição de 88. A gente sabe que legalmente ele está aí constituído dentro, né, por lei, tudo certinho, tudo direitinho. Mas e essa participação, né? Então, porque as pessoas, quando fazem parte do conselho, a gente não está ali porque a gente quis, né? A sociedade civil passa por um processo que é eleito, né? No órgão governamental é indicação, a gente sabe disso, mas são pessoas que têm uma afinidade, que têm um entendimento e que sabem, né, como que é isso. Eu já estou aqui no meu segundo mandato como presidente e todas as duas, né, gestões foi por aclamação, tanto sociedade civil quanto, né, governamental, que me aclamaram aí como presidente do conselho. Então eu não pude nem falar nada, porque não perguntaram se eu aceitava ou não. E isso me trouxe uma responsabilidade maior ainda, né? Então, assim, nós temos que realmente defender de fato e dar o nosso melhor, né? Então, é dessa forma que a gente tem trabalhado. Em 2013, quando eu estava também, porque eu iniciei no conselho como suplente, depois, né, eu passei a ser titular. Em 2013, eu fui também presidente, eu estava como presidente do conselho, né, por aclamação também, e nós tivemos uma discussão com o Conselho Estadual da Educação para poder estar discutindo essa questão do artigo 22, né, do Estatuto, que fala, né, que tem que estar inserido no currículo, né, em toda a educação básica, a questão do envelhecimento. Então, a gente entende que se existe uma lei que tem ali, né, quais são as obrigações de cada política setorial, e se eu não estou garantindo esse direito, eu estou cometendo também um tipo de violação de direito, né? Partindo desse entendimento, nós tivemos contato com o Conselho Estadual de Educação na época, através de ofício, solicitando, né, uma reunião. Depois estivemos nos reunidos, depois fomos também participar de uma reunião plenária deles, onde tivemos fala para poder estar colocando sobre toda essa situação, né, toda a legislação que fala sobre essa questão. Foi aprovado no colegiado, montamos o processo com toda a legislação, com as deliberações das conferências que fala sobre isso, né? E encaminhamos para ele, protocolizamos, o pleno aprovou, saiu uma resolução, mas infelizmente ainda isso não está de fato sendo tratado dentro das nossas escolas, né? Eu estou falando isso porque a gente sabe que é difícil você implementar essas políticas públicas, né, conforme fala o Estatuto do Idoso. Mas que mesmo diante dessas dificuldades, a gente não pode desanimar, né? Um primeiro passo já foi dado, eu acho que a gente já teve um avanço, pelo fato de ter sido aprovado dentro de um outro colegiado, né? Então, isso para o Conselho,
para as pessoas idosas, né? E para toda a sociedade. Então, isso é um avanço e que a gente tem buscado, tá debatendo isso, né, para ver se de fato isso seja garantido e chegado para as nossas escolas, porque a população ela precisa de estar preparada por esse momento, né? E a gente sabe que não é só no momento que já chegou aos 60 anos. Nós precisamos de ser preparados desde crianças para esse momento do envelhecimento, sabendo que a cada milésimo de segundo nós estamos em envelhecimento. E como se dá esse processo, né? Então é isso que a gente precisa de entender e discutir com as nossas crianças, discutir aí com a educação fundamental, com o ensino médio, toda essa situação. Só fazendo uma parte, Augusta, Sim. Se me permite, ontem nós tivemos, né, o Dia do Professor, né? E Isso. Paulo Freire já falava isso, né? A educação não, né, muda as pessoas, que muda a sociedade. Então, você traz um tópico importante, né, que é o artigo 22 do Estatuto, e dados aqui que você trouxe, só para a gente pensar juntos, né, a questão, né, que são políticas setoriais, e essas políticas setoriais são garantias de direitos fundamentais, né? Então, aqui eu trago também do relatório da Lídice da Mata, né, que é a relatora sobre o PDL, e ela fala justamente isso que você traz também, da representatividade dentro dos conselhos de direitos, né, como instância, né, de democracia participativa. Então, ela coloca, né, que, né, realmente, né, esse ato representa uma evidente violação aos princípios democráticos que asseguram a participação social para o aprimoramento e efetivação das políticas públicas direcionadas aos idosos, né, e ao propor diretivas que enfraquecem e limitam a atuação do Conselho Nacional, que é isso que você está trazendo, né, relatando, né, partilhando conosco a atuação do Conselho Estadual do Espírito Santo, o quanto é importante essa interlocução, né, intersetorial, essa interlocução com outros, né, outras políticas, né, outros segmentos populacionais. Então, essa riqueza. E ela acrescenta ainda, ela fala o seguinte, no relatório, né, sobre o PDL 454, né? O projeto menciona ainda que o referido decreto reduziu significativamente o número de membros do CNDI. Estipulou que deve compor o conselho, como você mesmo disse, Augusta, 3 membros diretamente ligados ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, e 3 representantes da sociedade civil, que foi escolha, né? Foram selecionados para integrarem esse colegiado definido pelo decreto 9893. Sofre várias restrições questionáveis, ela acrescenta. Além disso, o ato normativo que se pretende sustar retira de órgãos governamentais, que é dentro disso que eu gostaria de ressaltar, de destacar, né, o que você falou da sua fala, retira de órgãos governamentais relevantes, né, e de instituições representativas da sociedade civil a possibilidade de discutir, de trabalhar e deliberar sobre temas referentes à população idosa, reduzindo ainda as atribuições do Conselho e transferindo-as exclusivamente para o governo. Então, isso que você traz, Augusta, dessa preocupação, né, uma preocupação, mas também, né, uma reflexão profunda que você faz, fazendo esse entrelaçamento entre o Conselho Estadual e o Conselho Nacional, e como diz, né, a própria relatora, né, o quanto isso enfraquece as políticas setoriais, logo enfraquece os direitos fundamentais das pessoas idosas. E uma outra coisa também que eu gostaria de aproveitar da sua fala, é quando você fala do Ministério Público, né, e o Conselho, eles precisam atuar em conjunto, como tem atuado, isso a gente tem visto Brasil afora. E é importantíssimo, por quê? Porque o Ministério Público e o Conselho Estadual, e um conselho, seja municipal, estadual, nacional, ele também é um orientador,
porque a população precisa, né, entender o papel desse conselho, né, não só como fiscalizador, porque muitas vezes a gente é visto, né, o conselho, vou chamar o conselho estadual, vou chamar o conselho municipal, vou chamar o Ministério Público, sempre no olhar fiscalizador, sob a perspectiva fiscalizadora. E, na verdade, a gente precisa ressaltar que nós que atuamos em conselhos de direitos, ou conselhos de cidadania, como alguns chamam, conselhos de políticas públicas, e o Ministério Público, nós também temos, né, a responsabilidade, o compromisso, né, de orientar a população, seja ela idosa ou não, orientar a população. Então, acho que esse é um tópico assim, fundamental que você traz da atuação do Conselho Estadual, né, do Espírito Santo, né, com o Ministério Público, porque como que nós vamos garantir os direitos fundamentais? Nós vamos garantir com essas políticas públicas sendo efetivadas aonde elas precisam. E você trazendo essa questão da não, né, dessa, como você falou, quando houve a mudança no estado aí do Conselho Estadual, secretarias perderam assentos, né? Não são secretarias, são políticas setoriais que não estão presentes no debate para a construção da política pública. Então, esse é um dado que é importantíssimo que você traz, e no entendimento, né, dessa construção. E vale a pena lembrar, né, Augusta, que o nosso trabalho, né, nós, como eu sou sociedade civil, sempre representei a sociedade civil, né, pelos conselhos por onde eu passei. Você é governamental, mas mesmo assim o nosso trabalho é voluntário. Significa, nós não ganhamos, você como servidora pública não ganha um centavo a mais por ser conselheira governamental, ou agora presidente, eu como sociedade civil. Isso a gente tem que deixar claro, porque às vezes as pessoas acham, e eu já ouvi isso, que a luta, né, da rede de conselhos do Vale do Paraíba, Litoral Norte, que eu aqui, né, nesse programa de lives represento, né, com muito orgulho, acha que a gente está lutando porque eu perdi um cargo, eu perdi uma receita, né? Não é isso. O meu cargo, eu não era e nunca fui em nenhum conselho, recebia pelo trabalho. É um trabalho voluntário, é o mesmo trabalho que eu desenvolvo, como a Adriana, que está aqui conosco, como a Carol, como tantas outras pessoas Brasil afora, que são voluntários pela Pastoral da Pessoa Idosa. Então, isso é importante. E eu já linko aqui com uma pergunta que chegou, né, do Conselho Municipal de Bananal. Ele fala o seguinte, perguntando para você. Na live do Rio Grande do Sul, o senador Paulo Paim e a deputada federal Maria do Rosário assinalaram a importância das pessoas idosas acompanharem a pauta da reforma administrativa em curso na Câmara dos Deputados, que, segundo eles, vai atingir em cheio o sistema público nacional, trazendo graves consequências ao atendimento de pessoas idosas do nosso país. O que o Conselho do Espírito Santo pensa a respeito disso? Muito boa pergunta, né? Assim, é até difícil para eu tá respondendo isso assim com tanta coisa, mas a gente tem que entender o seguinte, que nós estamos o envelhecimento, ele tá aí, a gente não pode fugir, a gente sabe que agora que as palavras me fogem, porque né, a gente não tem tempo assim nem para pensar, né, direito. Vocês me desculpem, às vezes eu falo assim, mas esse é meu jeito mesmo. Fica tranquila, Augusto. Mas a população idosa, ela precisa realmente estar participando, né, dessas discussões, ela precisa de estar. A gente fala tanto em empoderamento, né, Lúcia? E como ela vai empoderar se ela não participar, né?
Então, aqui a gente tem atuado dessa forma, de que diante do... A gente trabalha por micro-região, como eu falei, com fóruns permanentes, né? E a gente sempre tenta trazer o maior número de pessoas, não só pessoas idosas, mas de todas as idades, para poder estar participando dessas discussões, né? E saber o que está sendo discutido, os seus direitos, aonde reivindicar, e chamando sempre a atenção, não é chamando a atenção no sentido de briga, nem nada disso não, de alerta mesmo para a sociedade, para a Câmara Municipal, para os legisladores, né, para poder eles estarem envolvidos nessa causa, e falando sempre que as pessoas, quando está sendo debatido, discutido, orçamento, alguma situação, né, que é em prol da população, que é em prol do município e do estado, que elas precisam de estar indo para a Câmara, que elas precisam de estar indo, né, para o plenário, para poder estar acompanhando e estar fazendo suas reivindicações, e saber se realmente aquilo ali é o que a população, é o melhor para a população, né? Dessa forma, que eu não sei se eu estou conseguindo responder a pergunta deles, né, que foi feita aí. Mesmo que esteja engessado, vamos assim dizer, cheio e tudo mais, isso aí tem que... Eu vejo de uma forma positiva, sabe, Lúcia? Porque as pessoas, elas estão entendendo, né, mais a participação, que elas precisam de participar, que elas precisam estar de fato inseridas neste processo, independente se elas fazem parte de um colegiado ou não, né? Elas sabem o que é melhor, a população sabe o que é melhor para si, e dessa forma que a gente, tudo que a gente delibera no conselho é dentro de uma participação, dentro de uma discussão, que a gente traz dos fóruns, o que cabe o conselho fazer, porque a gente sabe que o conselho, ele não é executor, né? Ele é deliberativo, consultivo, ele faz um assessoramento, né? Ele faz esse acompanhamento, ele fiscaliza as políticas, né, públicas estão sendo garantidas, e cobra, né, dessas áreas setoriais. E é dessa forma que a gente tenta trabalhar, que a gente trabalha, e entendendo que não importa se eu estou representando uma secretaria, se eu estou representando uma instituição. Quando você está dentro de um conselho, fazendo parte, quando você é conselheiro, você está ali para defender uma causa, né? E qual é essa causa? Nós, enquanto Conselho de Direito da Pessoa Idosa, é a causa da pessoa idosa. Então, se é no Conselho Estadual, então são as pessoas idosas que representam, né, dos 78 municípios. Então, a gente não pode estar ali com olhar, eu vou ali, vou defender minha instituição, o meu interesse. Não é isso. A gente tem que lutar para garantia desses direitos para toda a população, independente, né, de qual órgão ou instituição que eu represento. Essa questão que você traz, Augusta, é a sua resposta em cima da provocação vinda do Conselho Municipal de Bananal. Para mim, a gente pode até tirar também como encaminhamento, né, para o Conselho Estadual, mas também para a gente pensar de provocar essa pauta dentro do Conselho Estadual, porque a reforma administrativa, né, como bem lembrou
o Conselho Municipal de Bananal, e como foi dito na live, né, pelo senador e pela a deputada federal Maria do Rosário, ela vai atingir em cheio a população. Então, eu vejo assim que é um sinal de alerta para a gente começar já a discutir no nosso espaço, e eu entendo isso como encaminhamento, se você assim concordar, como Conselho Estadual, né? A gente provocar, né, a Assembleia Legislativa, né, provocar, começar esse debate, mesmo que seja virtual, né, entre os pares, né, começar a levar, a discutir, a aprofundar, como você falou bem, o conhecimento sobre essa pauta. E o espaço, né, do Conselho, ele é favorável a essa transparência das informações, né, do debate. Então, fica aí como sugestão, né, se você concorda, se o Conselho Estadual concorda, a gente pode tirar como um encaminhamento. E uma outra provocação que vem, e aproveitando o gancho, né, que eu falei da Assembleia Legislativa, né, falei da questão dos deputados federais, foram enviados convites, né, aos deputados federais do Espírito Santo. Infelizmente, não houve possibilidade, né, uma assessoria me respondeu, né, falando que não houve possibilidade de estar conosco, e a Assembleia também, a Assembleia Legislativa também foi convidada, mas, como a Augusta relatou, também não houve retorno. Então, só dando esclarecimento a todos que nos acompanham. E antes de passar para uma outra provocação, que não é nem pergunta, viu? Provocação, nós temos diversos conselhos aqui conosco, conselhos de Cariacica, né, está conosco, Cariacica no Espírito Santo, né, diversos conselhos da rede do Vale do Paraíba, né, que compõem a rede de conselhos, né, Aparecida, Lorena, Bananal, Paraibuna. Temos também, né, Bauru, né, presente com a Carol, que está nos ajudando aqui tecnicamente, a Maria Helena, também do Conselho Municipal e do Conselho Estadual de São Paulo, Conselho Estadual do Rio de Janeiro, está conosco também, a Maria Ponciano. E aqui, Augusta, tem chegado aqui para mim, e você falou, né, diversas vezes, e também do trabalho que vocês estão realizando, né, vamos dizer, como até uma força-tarefa, né, nesse momento de pandemia, sobre as ILPIs, né? E aí, eu gostaria só de fazer, antes de fazer a provocação que me chegou aqui, também falar que o Conselho Nacional, que uma das preocupações que tem surgido em relação às ILPIs é sobre os contratos, né, que são firmados e devem ser firmados entre a instituição de longa permanência e a pessoa idosa. Então, existe uma normativa do CNDI, que é a Resolução 33, de 24 de maio de 2017, que fala sobre essa questão, né? A cobrança de participação da pessoa no custeio, né, da entidade não governamental, sem fins lucrativos, não pode exceder a 70% de qualquer benefício que ele tenha, previdenciário ou de assistência social, né? Incluindo aí o BPC, que é o benefício de prestação continuada. E aí, nesse mesmo documento, nessa mesma resolução, ela fala da garantia de que o percentual restante, isto é, os 30% que restam, da pessoa idosa, é destinado à própria pessoa idosa, a qual, a seu critério, a pessoa idosa é que vai dizer como gastar esses 30%. Lhe dará o destino que bem lhe aprouver, garantindo-se o direito à liberdade, dignidade e cidadania. Isso é importante a gente deixar relatado, e sendo também, né, como diz no artigo 4º dessa resolução, os contratos celebrados pela entidade, elas também estão, né, em vigor, juntamente com a legislação, que é o Estatuto do Idoso, e com o Código de Defesa do Consumidor, né? Por que eu estou trazendo isso? Porque um dos questionamentos, a Augusta falou desse trabalho com as LPIs, né, com as instituições de longa permanência para pessoas idosas aí no Estado, e muitas vezes as pessoas ficam com esse questionamento, mas esquecem que no Estatuto, né, o Estatuto do Idoso, tem no seu artigo 49, que fala as entidades que desenvolvam programas de institucionalização de longa permanência
adotarão os seguintes princípios, e tem os princípios. O artigo 50 constitui obrigações das entidades de atendimento. Então, aqui diz, celebrar contrato escrito de prestação de serviço com o idoso, especificando o tipo de atendimento, as obrigações da entidade e as prestações decorrentes do contrato, com os respectivos preços, se for o caso. E aqui também, né, tem os incisos desse artigo, né, que são diversos incisos, falando dessa obrigatoriedade, né, das entidades de atendimento à pessoa idosa. Por que eu estou falando isso? Né? Por que a gente está trazendo? Porque uma das coisas, e fazendo um link, né, uma ligação com o que você trouxe da questão da educação. Muitas vezes, essas entidades de longa permanência, elas são vistas só como serviço da assistência. Mas a gente sabe que tem o perfil da saúde aqui presente também, e também tem o perfil habitacional, que é um direito, né, fundamental, o perfil cultural, né, que tem que ser respeitado, e o perfil também educacional. E aqui eu queria fazer essa provocação, você sendo da área da educação, né, e não é à toa que está há 2 mandatos, né, como presidente, não foi por aclamação, só porque, né, gostaram do seu nome, Augusta, com certeza, e eu conheço pela qualidade do seu trabalho. Como que a gente pode desenvolver, né, com essa experiência toda, né, esse viés, esse perfil educacional dentro das entidades? Porque a gente percebe, Augusto, e aí essa provocação que está me chegando, como fazer valer os direitos das pessoas idosas se as pessoas não entendem que gritar com uma pessoa idosa é uma violência psicológica. Não é só bater que é uma violência, né? Mas a violência pode ser financeira, quando essa instituição, né, não faz um contrato com a pessoa idosa e esse 70% acaba sendo 80%, acaba sendo 85%, então já está desrespeitando a lei. Se está desrespeitando, é uma violência financeira, mesmo a pessoa institucionalizada. Uma outra coisa que a gente percebe é que as pessoas não veem o Estatuto do Idoso como uma lei. Eles entendem, eu lembro que eu cheguei a falar, né, quando eu estive com vocês na Conferência Estadual do Espírito Santo, eles veem mais como manual, né, da pessoa idosa, o que pode, o que tem e o que não tem, não como uma obrigatoriedade. Então, a provocação é essa: como a gente pode ampliar e assegurar os direitos das pessoas idosas institucionalizadas nesse momento de pandemia, né? E não só nesse momento de pandemia, esse momento de pandemia só, né, revelou, né, a necessidade da gente ampliar o entendimento, a consciência e esse processo educacional nas LPIs. Como você, da área da educação, presidente do Conselho Estadual, como que a gente poderia atuar? Como poderia ser efetivado a garantia desses direitos? Que provocação, hein? Essa foi muito boa a sua provocação, mas fazendo um resgate aqui, né, com relação que a instituição ela precisa de estar assinando esse contrato de prestação de serviço, né, e aonde 70%, né, fica com a instituição, mas os 30%, né, com a pessoa idosa. Nós tivemos um fórum estadual aqui no final de novembro, início de dezembro de 2017, onde foi discutido todas as questões entre as secretarias, né, entre os conselhos e justamente discutindo essa resolução aí, né, do Conselho Nacional, aí a 33, que fala sobre isso, que foi justamente na época quase que saiu publicado, e trouxemos também o Ministério Público para essa discussão, que eu reforço aqui, gente, o Ministério Público ele sempre tem participado conosco, né, em todas as discussões e também até para ter um olhar também, assim, vamos se dizer, jurídico também, diante das coisas que a gente faz, e a gente tem a Defensoria Pública também, que está sempre presente conosco também.
E nessas discussões, né, nesse fórum, ficou deliberado o quê? Então, que o Conselho Estadual, né, do Direito da Pessoa Idosa aqui no nosso estado, a gente estaria, então, fazendo uma resolução, tendo um modelinho de prestação, desse contrato de prestação de serviço, onde cada instituição ia, né, adequando de acordo com a sua realidade, né? Essa resolução, ela saiu publicada, é uma resolução de número 2 de 2018, a resolução saiu publicada no Diário Oficial de 2 de abril de 2018, e para poder estar sendo garantido. Por quê, gente? Onde tem instituição, município que tem instituição, mas que não tem o conselho municipal, nós temos uma comissão dentro do conselho, né, comissão de LPIs, e o conselho estadual, ele, juntamente com o Ministério Público, fazendo essa fiscalização. Eu quero ressaltar que quando o conselho estadual ele vai para essas instituições, faz alguma fiscalização, ele nunca vai sozinho, sabe, Lúcia? Sempre vai o Ministério Público, vai a Vigilância Sanitária, vai a Assistência Social, o Conselho Municipal da Assistência, o gestor, né, para juntos estarem ali, verificar, cada um com seu olhar, cada um, né, respeitando a sua legislação, que, né, a sua atribuição, né, e juntos, então, a gente verificar e conduzir, porque a gente vai com olhar de fiscalizador, mas a gente não está ali para punir, né, ninguém, não é com olhar de punição, mas sim de estar prestando um assessoramento, de estar, né, ajudando. Estou falando essa palavra ajudando porque eu não estou conseguindo lembrar outra aqui no momento, mas para poder estar nessa construção de melhoria mesmo, de prestar um melhor serviço para essa população. Porque a pessoa idosa, quando ela é institucionalizada, a gente sabe que ali é a moradia dela, é a casa dela, né? E como casa, ela precisa de ter todas as adequações, né? Ter um ambiente favorável, ter, né, um ambiente agradável, com todas as normas, com tudo, né, de higiene, ter uma alimentação saudável, e também ter essa educação também, né? Ter essa garantia. Ele não pode ficar dentro de uma instituição, aí eu tô ali, eu vou fechar o portão e ele não vai poder sair, não vai poder fazer nada. E a gente sempre, assim, a nossa fala é sempre o seguinte, ao invés de sempre estar trazendo um profissional, um trabalho de fora aqui para dentro, por que a gente não pega essa pessoa e leva para fora da instituição, né? Para ela estar envolvida ali, tudo que está sendo feito, né? Às vezes é uma ginástica ou algum trabalho, né? E que essa pessoa, a gente sabe que tem algumas que não podem sair, né, de dentro, porque tem aí, né, um grau de dependência aí já 3, ou alguma dificuldade, mas quem pode, a gente não pode estar proibindo isso, né, Lúcia? E quem tem esse interesse, né, e como que a educação pode estar atuando dentro, né, garantindo esses direitos para a pessoa idosa. A gente tem que verificar, nós enquanto profissionais da educação, que nós precisamos de ter um olhar para essas pessoas também, né? Elaborar
algum trabalho de estar atendimento. Essa instituição ela está buscando, conversando com as secretarias municipais de educação para poder estar atendendo essa população que está ali dentro também. Porque quando fala em educação, porque é idoso, então já pensa no EJA. A gente não está aqui falando só em EJA, né? Tem que ser à noite. Não é isso. A pessoa idosa, ela dorme cedo, né? Quem não está numa instituição, a gente sabe que a realidade ainda, a pessoa idosa é o sustento do seu lar, né? Então, a gente precisa estar oportunizando o melhor horário que ela possa estar inserida nesse processo educacional, né? Então, ela não pode sair, prefere ficar aqui dentro, educação. Eu tenho um espaço dentro da instituição que pode ser usado, dá para vocês cederem um profissional, né? Vamos fazer aí uma parceria, para que esse profissional ele possa estar indo lá na instituição para poder estar tendo esse momento com a pessoa idosa que deseja aprender, que quer ser alfabetizada, que quer realmente estar tendo esse conhecimento enquanto, né, enquanto escola, enquanto educação, vamos assim dizer. Porque o conhecimento a gente não só adquire assim, né? Muitas pessoas, nossa, e tudo mais. Então, assim, nós estamos até fazendo, está em construção ainda, né? No conselho que a gente tem como eu falei, o conselho de trabalho por comissões, e a gente está elaborando aí para fazer uma campanha do combate à violência contra a pessoa idosa. E a gente está tendo um olhar, Lúcia, dentro das instituições também, não só para a pessoa idosa que está fora de uma instituição. E uma desses projetos que a gente está em construção, dessa campanha que a gente está, né, tá na nossa programação para poder fazer, no nosso plano de ação, também tem aí a educação para poder estar inserida também, né? Essa parte da informática também, né? Então, muitas pessoas idosas, elas precisam de estar e querem, né, saber usar essa tecnologia que tem aí, que muitas vezes não sabe. Então, é dessa forma que a gente tá buscando, né, trabalhar, sabe, Lúcia? E propondo, sabendo que nós não executamos, né, mas a gente propõe. E tá aí, Augusta, então, pensando dentro dessa provocação, né, que me chegou, mas a sua fala, e nós estando, né, nesse mês, né, comemorativo, né, do aniversário do Estatuto, de uma forma simples, talvez sair como uma resolução, né, uma sugestão para sair como uma resolução do Conselho Estadual, que as LPIs coloquem, né, quais são os tipos de violências, né, dentro que são acometidas as pessoas, né, idosas. Então, fazer chegar, né, para as pessoas que chegam na instituição, pode ser um cartaz simples, ou, né, fazendo aí uma parceria, como você falou, né, Conselho Estadual, mais governo do Estado, mais aí parcerias, de repente, com empresas, para ter esse cartaz, porque uma das questões que você trouxe, eu achei importantíssima, essa proximidade do Conselho Estadual, né, com os conselhos municipais e, por si, os conselhos municipais com as ELPIs, porque, como diz o Estatuto, o Conselho, as ELPIs precisam, né, registrar seus programas e ações nos conselhos municipais. Então, fica aí uma sugestão para encaminhamento da nossa live, uma resolução do Conselho Estadual, né, para todo o Estado do Espírito Santo, dizendo da obrigatoriedade dessa formação, né, dessa divulgação, de quais são os tipos de violências contra as pessoas idosas. E você falou, Augusto, uma coisa muito importante, muitas vezes é pensar na violência contra a pessoa idosa só das pessoas que não estão institucionalizadas, né, das pessoas
que moram em casa, tanto que os dados do Disque 100 apontam que o maior número de violação de direitos, né, são feitos por filhos, pelos próximos, né, o cônjuge, os filhos, né, os genros ou noras. Então, eu acho que a gente poderia expandir isso para as instituições de longa permanência. E como você pontuou muito bem no início, dessa parceria, né, dessa proximidade que vocês, né, aí no Estado têm com as LPIs. Então, fica uma sugestão de encaminhamento para desenvolver um protocolo, uma resolução / protocolo do Conselho Estadual para que tenha essa divulgação a todos que frequentam as instituições, aos funcionários, aos visitantes, às próprias pessoas idosas, porque muitas vezes a gente percebe que a pessoa acha que não, vou deixar o idoso quietinho lá mesmo, porque aquele idoso é mais resmungão, vamos dizer, né? Então deixa meio que dá um chá de esquecimento na pessoa idosa. Então isso é um tipo de violência, e às vezes a pessoa não vê isso como violência, né? Vê como só um corretivo. Então é esse tipo de relatos. Eu, como atuei no Conselho Municipal, atuei também no Conselho Estadual de São Paulo, a gente, principalmente no municipal, a gente recebia diversos relatos falando dessa preocupação, né, dessa questão da violência, que é vista e é lida só como a violência física, mas esquece a violência psicológica, institucional, a negligência, né? E, então, essa é uma questão que eu sugiro como encaminhamento. E uma outra questão que você falou desse fórum estadual, né, para discutir a resolução 33, se você tiver algum material, né, até eu também fiquei interessada, né, para conhecer melhor, né, esse debate, e a gente poder partilhar, né, isso com os conselhos municipais. Então, o que eu vejo, e é esse o nosso trabalho também, o nosso objetivo das lives estaduais, é defender o CNDI, né, é defender o CNDI destituído, é reverter, né, é sustar esse decreto 9893, né, mas é também valorizar o protagonismo dos conselhos estaduais e principalmente essa articulação dos conselhos estaduais com os municipais, né, que a gente tenha isso bem claro, que a gente precisa cada vez mais valorizar esses espaços, né? E aqui está chegando uma de Alagoas, né? Fala assim, Conselho Municipal de Alagoas, fala: perfeito, o acompanhamento e as reivindicações são indispensáveis para defender os direitos da pessoa idosa. Então, traz essa questão. Só não estou sabendo quem é que escreveu, porque eu recebo só também outro esclarecimento, né? Vocês colocam no chat aí do Facebook e é passado para mim aqui para eu poder ir acompanhando. Então, me desculpem a todos se tiver algum equívoco de nome, de local, né? Uma outra questão aqui do Conselho Municipal de Bananal, ele traz um encaminhamento também, né? Ele fala assim: a rede é um encaminhamento à rede de conselhos de pessoas idosas da região do Vale do Paraíba e Litoral Norte. É um encaminhamento para nós agora. Ele fala o seguinte: incluir na pauta do programa de lives estaduais, de sua responsabilidade, da minha responsabilidade, a discussão da reforma administrativa, no que tange ao interesse das pessoas idosas e o envelhecimento saudável da população. Muito pertinente. Acho que é importante mesmo a gente colocar no programa de lives essa questão, que é uma forma da gente estar discutindo e estar dando essa visibilidade à discussão, à orientação e informação, né? Então, essa é uma questão. O nome da pessoa que escreveu de Alagoas, de Maceió, é Noélia Capistrano. A Carol me mandou aqui. Obrigada, Carol. Então, são esses encaminhamentos. E o que você trouxe, eu gostaria de acrescentar sobre as LPIs, e as pessoas falam assim, mas o que algumas pessoas falam assim, mas nós não estamos aqui discutindo o PDL 454, né, de 2019, que pede a sustação do decreto 9893, mas tudo isso tem a ver, porque o Conselho, né, com esse espaço democrático, com essa democracia participativa, a gente atua nos conselhos justamente para discutir as políticas públicas.
E uma delas, ainda mais nesse momento de pandemia, é a que surgiu, né, é a necessidade da gente aprofundar, e essa é a provocação, né, esse conhecimento dos direitos das pessoas idosas. Todos os direitos das pessoas idosas, sejam elas institucionalizadas ou não, mas esse espaço, muitas vezes, ele é esquecido, porque ele é visto como ele é uma residência, né? Ele é uma residência. E é por isso que ele não pode ser entendido, e isso foi defendido na época, eu estava no Conselho Nacional, pela representante da ANPID, que as instituições de longa permanência, elas não podem figurar como restrição de liberdade. Né? Não é uma cadeia, não é, a pessoa não está lá cumprindo uma pena. Né? Então, isso é importante também, porque muitas vezes é visto esse espaço como um local de restrição de liberdade. Então, quando se tem um contrato, é uma prestação de serviço. Então, se é uma prestação de serviço, ele pode e deve ser acompanhado pelo PROCON também. Né? Então, isso é importante. É um espaço, como você lembrou bem, Augusto. É claro que tem pessoas idosas que elas estão com maiores, né, um maior grau, né, de comorbidades e a limitação. É claro que cada caso é um caso, mas não pode, isso também vale ressaltar. Eu lembro disso, que foi feito pela representante da ANPID, que atua, né, no Ministério Público, ela colocou essa questão, não pode, de maneira alguma, configurar restrição de liberdade. Então, isso eu gostaria de ressaltar. E um outro detalhe aqui, que é a resolução de vocês, né, como você falou, de abril de 2018, que eu acho que seria oportuno você partilhar, Augusta, né, conosco, né, nos grupos ou no Facebook, porque muitas vezes também as resoluções, como essa do CNDI, a resolução 33, ela é vista, né, como não, isso é fruto de trabalho, de discussão, de deliberação, de discussão nas comissões, de deliberação, para ela se tornar uma resolução. Então, essa construção, aí volta no início da sua fala, ela é conjunta, é uma discussão do colegiado, representação governamental e não governamental. Então, não é uma imposição, e não deve ser uma imposição governamental, e não é também uma diretriz só da sociedade civil. Então, essa é a beleza do colegiado, esse diálogo que deve ser construído, né, dentro desse espaço democrático. Né? O Conselho Municipal de Bananal está mandando um parabéns para você, Augusta, pelo seu esforço de realizar um trabalho coletivo no Conselho, iniciativa que muito contribui para o protagonismo dos conselhos. Verdade, essa é uma questão. E aí nós já estamos com, né, um bom tempo da nossa live, né, caminhado. Gostaria de passar para você trazer as considerações finais, e aí a gente daí já vai preparando os encaminhamentos para a gente poder dar sequência, né, nesse nosso trabalho, né, e já agradecendo imensamente todo o apoio, né, que eu recebi quando estive aí com vocês do Espírito Santo, né, foi muito bom estar com vocês na conferência estadual, e realmente foi um trabalho de excelência realizado pelo Conselho Estadual do Espírito Santo. E me chamou muita atenção isso que o Conselho de Bananal está trazendo, e eu posso dizer em loco, esse estilo agregador que você traz na sua gestão, porque tinha pessoas da sociedade civil, tinha pessoas governamentais, e a gente percebia muito essa sua preocupação para que todos estivessem, né, coletivamente construindo a conferência estadual. Então, né, aproveito para te parabenizar também. E antes de trazer para você, eu gostaria de trazer um dado que a Lídice traz no relatório dela, que ela coloca a seguinte questão, né, sobre o decreto, né, o que ocorre, né, com o decreto 9893, que nos destituiu, também é manifestamente ilegal, na medida em que contradiz de forma clara diversas disposições da Política Nacional do Idoso, né, que é a Lei 8842, de janeiro de 94, e também atenta
quanto os direitos das pessoas idosas. Então, Augusta, com essa, né, com a leitura dessa parte do relatório da Lides, passo para você fazer suas considerações finais. Obrigada. Obrigada aí o Conselho de Bananal, tá? Obrigada, Lúcia, pelas palavras. Lúcia, eu vou mandar então para vocês aí todas as resoluções né, que o Conselho baixou com relação às ILPIs, que nós temos aí, né? Não só essa, mas tem outras resoluções também. Lembrando que tudo, gente, reforçando, que não é a gente trancado em quatro paredes, vamos fazer isso, pronto e acabou, impondo nada não. É tudo discutido em fóruns, sabe? Algumas foi depois que foi realizado esse fórum estadual, né, que teve aí a representação dos 78 municípios, e tudo dentro dessa deliberação. Nesse fórum também foi deliberado que a gente montasse um tipo de uma cartilha com modelo, né, de lei, de criação de conselhos municipais da pessoa idosa, de criação do fundo municipal da pessoa idosa. Isso foi feito, então vou mandar o relatório aí para você, Lúcia, aí para você analisar, né, e se você achar oportuno de estar, né, colocando aí, a gente, quanto mais divulgação é melhor. Eu quero dizer o seguinte, da minha satisfação, da minha gratidão, né, enquanto Conselho Estadual, da gente estar aqui neste momento discutindo essa importância de ter um conselho ativo, de um conselho comprometido, né, para a defesa dessa causa que é tão nobre. A população ela está envelhecendo, o país já está se tornando, né, praticamente de mais pessoas idosas, então nós precisamos de ter políticas públicas garantidas para nós, né, enquanto população idosa, porque agora dia 8 de novembro eu faço 60 anos, eu vou estar também nesse, né, já inserida nesse rol. Nós precisamos de ter momento para poder estar discutindo essa reforma administrativa, né, Lúcia, porque está sendo imposto aí grandes reformas aí, alterações, que vai ser, todos nós seremos, né, atingidos. Então é importante, eu reforço aqui, que os gabinetes, esses espaços de discussão sejam abertos mesmo, para que a população ela esteja participando dessa discussão e de uma forma bem clara e transparente, né? Que não haja nada, eu vou usar uma palavra aqui meio pesada, mas assim, a gente tentar mascarar, né, do que está sendo posto nessa reforma administrativa. Nós vamos realizar um workshop para poder estar discutindo essa questão da violência praticada contra a pessoa idosa. Nós já tivemos discutindo isso com a secretária de Estado de Direitos Humanos, que está sempre conosco também, né? Toda vez que a gente solicita um bate-papo com ela sempre tem nos atendido, não só o Conselho Estadual, mas juntamente com os conselhos municipais, quando solicita. Isso faz parte do nosso plano de ação também, e a gente pretende, se possível, ainda este ano, estar fazendo essa discussão. Bom, gente, foi um prazer muito grande, muito enriquecedor, porque a gente aprende muito, até nas indagações aí, né, que as pessoas falam e põe a gente para pensar, que muitas vezes a gente não consegue, às vezes a gente
não ficou alerta para aquela situação, mas diante da colocação de vocês, né, de cada um, a nossa anteninha, assim, ela acende. E eu só tenho que agradecer. Minhas considerações finais é essa, Lúcia, de agradecimento a você, a Carol, a Adriana que está aí, a Carol Mondilo também, todas as pessoas que estão participando, o Conselho Municipal aí de Cariacica que está participando, eu penso que deve ser a Nara que está aí, e cada um que depois vai estar ouvindo essa live, né? Então, assim, muito obrigada e digo, reforço, participem. Não se melindre, pessoas idosas, não deixa que ninguém fale que vocês não têm valor, que vocês não sabem falar, porque vocês sabem falar sim, tem valor sim, e tem muito que passar para nós dessa sabedoria que vocês têm e dessa vivência. E a gente está aqui junto na defesa desses direitos, da garantia desses direitos para a pessoa idosa. Muito obrigada, gente. Obrigada, Lúcia. Obrigada a você, Augusta, né? Primeiramente por ter pautado, né, juntamente, né, com com a vice-presidência, esse assunto no colegiado estadual do Espírito Santo, né, de onde saiu essa deliberação, né, de apoio ao PDL 454. Né? Eu aqui estou na condição de estar representando a rede de conselhos, mas também meu agradecimento por eles, né, a rede de conselhos do Vale do Paraíba e Litoral Norte, ter acolhido, né, me acolhido, né, enquanto presidente destituída do CNDI. Então, eu sou muito grata porque a gente quer justamente isso, a valorização desse espaço de participação social. E é importante porque essa é uma deliberação do colegiado, não é a Augusta que quer ou não o apoio, dá o apoio ao PDL, ou a Adriana, ou a Marta, seja quem for, mas é o colegiado. Então, isso enriquece muito nessa participação, né, do Conselho Estadual do Espírito Santo. E antes de passar para a Carol, né, a gente está trazendo assim, partes desse relatório da LIDSE para que as pessoas entendam que não é a Lúcia, não é o colegiado destituído, não é a rede de conselhos que entendeu, não vamos dar apoio né, sem um embasamento. Né? E esse relatório da LIDSE, ele dá muito embasamento com relação à destituição, né, o que foi a destituição arbitrária do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, em junho de 2019. E ela fala o seguinte: o importante na avaliação que ela faz como relatora, né, do PDL 454, de autoria do deputado Chico D'Angelo, que fazemos, né, ela coloca o seguinte: é perceber que um órgão deliberativo e fiscalizador de uma política tão ampla que perpassa diversas áreas de atuação do governo jamais seria compatível com uma formatação em que os únicos 3 representantes do poder público são 3 secretários hierarquicamente subordinados a um mesmo e único ministro de Estado, que vale destacar é o responsável por coordenar as ações relativas à política nacional do idoso, por promover as articulações interministeriais necessárias à implementação da mencionada política, por elaborar a proposta orçamentária da Política Nacional do Idoso e ainda pela ordenação de despesas dos recursos do Fundo Nacional do Idoso. E ela coloca, e é exatamente isso, porém, que o Decreto 9.893, de 2019, faz na forma e nas atribuições do CNDI, com o agravante de que os representantes da sociedade civil estarão sob o crivo do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, em razão de a escolha dos seus nomes ter de obedecer o processo seletivo regulamentado pelo próprio Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, além de previamente determinar que o presidente do órgão será um dos representantes do citado ministério, o qual ainda exercerá o voto de qualidade, em caso de empate nas deliberações.
Então, trago essa parte do relatório da Lides, né, para corroborar com o que você trouxe, né, Augusta, né, quando você iniciou sua fala sobre o Conselho Estadual, e deixando cada vez mais claro à população, né, à sociedade, o que realmente aconteceu com a publicação do Decreto 9893. Por isso que a gente se sente lisonjeado pela sua participação, mas também não só a participação na live, que realmente, como você falou, é muito enriquecedor cada vez que a gente senta, conversa, né, escuta cada conselho, mas principalmente por ter deliberado esse apoio, mas deliberado com o entendimento que é indispensável um colegiado realmente deliberativo, autônomo, em nível nacional. Então, nossa gratidão também. Vou passar para a Carol, que tem os encaminhamentos, agradecer também a Adriana. Seria bom que a Adriana entrasse na tela aí para a gente, né, agradecer também pessoalmente. Carol, é com você. Pois não. Portanto, essa live, então, né, de restituição dos direitos das pessoas idosas no Brasil, abordou a questão da existência do projeto do Decreto Legislativo do PDL 454 de 2019, de autoria do deputado Chico D'Angelo, que objetiva a sustação do Decreto 9893 de 2019, que destituiu o colegiado legitimamente eleito do CNDI e reestruturou, trazendo grave violência institucional às pessoas idosas de todo o país e também ao restante da população. Conforme foi abordado nessa live, o PDL 454 de 2019 já tramitou pela Comissão do Idoso na Câmara dos Deputados, na CIDOSO, e teve um relatório muito favorável à sua aprovação. Agora ele precisa ser pautado em regime de urgência e levado à votação e aprovação no plenário da Câmara dos Deputados. Dessa live, conseguimos extrair os seguintes encaminhamentos. Primeiro, discutir a proposta da reforma administrativa e seus impactos aos direitos da pessoa idosa. Tivemos, inclusive, um encaminhamento à rede de conselhos de pessoas idosas da região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, visando incluir na pauta do programa de lives estaduais de sua responsabilidade a discussão também da reforma administrativa, no que tange ao interesse das pessoas idosas e o envelhecimento saudável da população. Um outro encaminhamento seria a elaboração pelo Conselho Estadual do Espírito Santo de uma resolução que estabeleça um protocolo para que as ILPIs sejam obrigadas a divulgar os diversos tipos de violência em relação à pessoa idosa, tanto em relação às pessoas institucionalizadas ou não, né? A todos os que nela estejam, funcionários, dirigentes, familiares, visitantes e os próprios institucionalizados. Também um outro encaminhamento, um processo formativo do MP e Defensoria para ampliar o entendimento e a consciência da pessoa idosa sobre a garantia de seus direitos. Um outro encaminhamento seria o encaminhamento para os conselhos municipais de um material fruto do Fórum Estadual, onde foi discutido sobre a resolução das ILPIs. Um outro encaminhamento, partilhar a resolução do Conselho Estadual do Espírito Santo de abril de 2018, que dispõe sobre o modelo de formulário do Plano Individual de Acompanhamento para as instituições de longa permanência para as pessoas idosas, ou Casalar do Estado do Espírito Santo. Seriam esses, Lúcia, os encaminhamentos dessa live. Perfeito, Carol, obrigada. E eu acho que é importante só a gente deixar, não como encaminhamento, mas ressaltar o que a Adriana trouxe, né, como encaminhamento, e como a Augusta também falou, como Conselho Estadual, do workshop que está previsto no plano de ação do Conselho Estadual, para justamente levar esse conhecimento, né, às LPIs. É isso, Augusta? Entendi certo? É um workshop para a gente estar discutindo com esses órgãos, né, com essas instâncias aí de fiscalização e com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com Direitos Humanos e outras pessoas, né,
essa questão da violência contra a pessoa idosa. E para sair daí, para ver se a gente consegue alinhar aí esse protocolo de atendimento, né? Esse fluxo, né? Porque muitas vezes a pessoa procura um determinado órgão, não é aqui, vai para ali, vai para cá, e a pessoa idosa fica andando de lado em lado, né? E isso não é bacana, isso não... E não sabendo que muitas vezes você também já está cometendo aí violência, porque a pessoa já está, né, ali tão fragilizada e sendo jogada de um lado para outro, a gente está abalando ela mais ainda psicologicamente, né? Então, para deixar isso bem amarrado, vamos assim dizer, para cada um desses órgãos, a delegacia de atendimento à pessoa idosa, que aqui no nosso estado a gente só tem uma, para o que compete, o que cabe cada um e como, né, vai estar atuando nesses tipos de violência, né? Não, então, perfeito. esse workshop. Não, perfeito. Então, do jeito que ficou a redação do encaminhamento, tá bom para vocês? Tá dentro? Do jeito que a Carol trouxe, a Adriana e a Carol trouxeram. Pode deixar assim, né? Sim, falou em alguns encaminhamentos ali, mas já são assim, algumas resoluções que nós já, que o Conselho já tem, que já partiu dessas discussões, né, enquanto fórum, enquanto deliberação do colegiado, e que a gente vai estar disponibilizando aí tudo para vocês, tá? Que esse plano individual de atendimento, né, essas outras questões que nós já temos aqui. Mas está ótimo. Não tem... Lúcia, então o último ficou a realização de workshop entre MP... Secretaria de Direitos Humanos, Defensoria Pública... Defensoria Pública... Delegacia especializada de atendimento à pessoa idosa, né, e Secretaria de Segurança Pública... Tá dentro do encaminhamento, né? Tá, não, então perfeito. Workshop aí tá beleza. Não, perfeito. A gente fala que como veio essa provocação das LPIs, né? Provocação das LPIs, não, provocação sobre as LPIs. Né? Para fins de estabelecimento, então, de uma rede de combate à violência, é isso? Enfrentamento fica melhor, né? Enfrentamento, tá. Sair esse fluxo, né, e esse protocolo, né, porque quando você deixa tudo amarradinho, tudo no papel, né, independente de quem está, porque muitas vezes, né, ainda mais na delegacia, a delegacia aqui de atendimento à pessoa idosa tem uma rotatividade muito grande, então a gente precisa deixar essas coisas já, né, no papel, né? Para quem chega saber. Mas o que você fala, o que você traz, Augusta, é uma informação importantíssima, porque o Conselho, nós não somos donos do Conselho, né? Não é uma empresa, não é minha empresa, não sou dona, né? Seja o governo, seja a sociedade civil. Então, essa preocupação que você traz, eu acho que é importantíssima ela ressaltar, né, que tenha sempre, né, todos os procedimentos, tudo, né, registrado, né, porque você vai sair da presidência, outra pessoa vai assumir, outro colegiado vai assumir, e muitas vezes se perde um tempo enorme por não ter essa documentação, por não ter esses registros, esse controle de resoluções, o controle a própria questão que precisa ter nos conselhos municipais, que é a inscrição de programas e ações das ILPIs, né, falando aí de um serviço específico. Então, na verdade, a gente precisa ter uma secretaria executiva capacitada, né, que tenha envolvimento com a causa, para justamente dar esse suporte técnico, né, administrativo, jurídico, aos conselhos. Então, eu acho que isso que você trouxe, né, de raspão, mas você tocou numa questão fundamental, que é essa secretaria executiva, né, habilitada, capacitada, para trazer essa segurança aos registros do colegiado, né?
Então, isso é importante, porque é tempo é dinheiro, discussão, são discussões sérias, importantes, e depois quem sofre é a população idosa que fica desassistida e, às vezes, de um assunto que já foi discutido e poderia ter tornado uma resolução e acabou perdida essa discussão. Então, fica aí e nós vamos encerrando, caminhando para o nosso encerramento. Mais uma vez, agradecendo, né, todo o apoio, né, toda a participação, mas principalmente todo o apoio que vocês do Espírito Santo têm me dado, né? Eu lembro quando eu estive aí, o governador fez questão e a vice-governadora também na época fizeram questão de deixar claro, né, que para eles, para o Espírito Santo, o CNDI destituído que continuaria sendo a referência das ações. Então, sou muito grata, né, a essa fala, né, essa acolhida que eu recebi do Executivo, de vocês como colegiado e também do Executivo na oportunidade. E gostaria também de colocar que na semana que vem, nós daí saímos do Sudeste, vamos para o Nordeste, né, com o Conselho Estadual, né, dos Direitos da Pessoa Idosa do Ceará, que é a Vina Leite, que assumiu, né, em julho desse ano, mas também já colocou na pauta e também foi deliberado o apoio ao PDL 454. Então, na semana que vem, nesse mesmo horário, 11 horas da manhã, todos estão convidados a estarem conosco para a gente conhecer um pouco mais dessa realidade do trabalho realizado pelo CEDI do Ceará. Então, Augusta, mais uma vez, muito obrigada. Carol, né, por toda a assistência técnica. Adriana, né, por ter vindo fazer esses importantes, né, importantes anotações e originaram os encaminhamentos dessa live. E, mais uma vez, obrigada à Rede de Conselhos, né, do Vale do Paraíba e Litoral Norte por nos dar essa oportunidade de estar falando desse importante documento. Então, fica aí o nosso abraço, o nosso convite para a live da semana que vem e, acima de tudo, né, grande abraço e felicitações a todos os professores, hoje já muitos aposentados, né, ou muitos ainda na ativa, muitos ainda, né, continuam com o sonho de ver a educação como bandeira, né, nacional de todos, né, de todos os trabalhos, de todos os políticos do nosso Brasil. Então, que a educação possa, como diz Paulo Freire, né, mudar as pessoas e as pessoas mudarem a sociedade. Então, muito obrigada. Obrigada aí, Augusta, eu sei que você é da área da educação, né, sei do seu trabalho, da sua militância, né, para que a educação seja, né, vamos dizer assim, o carro-chefe, né, desse trabalho, dessas políticas públicas. Muito obrigada. Obrigada, tchau. E assim nós vamos finalizando, agradecendo. A Carol vai já desligando os aparelhos, mas gratidão. Muito obrigada, parabéns a todos os professores, de coração.